Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é a Proclamação da República de 1889, que vai dar fim ao período imperial e dará início ao período republicano que nós conhecemos até hoje em dia. Hoje falaremos, sobre aquele contexto ali no final do Império e início da República que se deu no dia 15 de novembro de 1889. Eu me chamo Isaac Torquato, eu tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu irei falar para vocês o que foi o contexto da Proclamação da República. Primeiro momento, a gente deve se destacar o que é uma proclamação. Entra nessa parte mais conceitual. Será que foi proclamação da República? Será que foi uma revolução? Ou será que foi o golpe da República? E esse ponto conceitual é crucial para que a gente possa entender de como essa história ela foi construída e de como essa história ela tem que ser demarcada. Os conceitos dentro das ciências humanas, eles são muito importantes para explicar o contexto social e político histórico daquele determinado período. Nós não podemos pegar um conceito e aplicar ele se aquele conceito não tiver uma maior efetibilidade para explicar aquele período histórico. Neste sentido, o que eu quero dizer? Quando nós falamos sobre a proclamação da República ou o golpe da República, a gente tem que entender que a ideia de proclamar, de proclamação da República, é fazer uma coisa pública. É você ir lá e proclamar uma coisa pública. Já a ideia de golpe está muito mais atrelado como o quê, como uma forma onde é que determinados grupos sociais vai adentrar o governo de certa forma institucional, de certa forma através de imposição. Isso está trabalhado mais como um golpe, como foi exposto lá no contexto de 1889. Foi através de uma proclamação ali na praça pública, mas também através de uma implementação de forma inconstitucional, até porque o Marechal Deodoro da Fonseca também era amigo de Dom Pedro II, e foi proclamado esse golpe da República. Esse ponto primeiro marca o que nós conhecemos de forma mais conceitual. Claro que dentro daquele contexto há uma disputa historiográfica, uma disputa pela memória daquele período da proclamação da República, mas se entende de forma geral que foi a articulação de determinados grupos sociais que adentraram no contexto republicano para não perder o privilégio. Quando nós falamos sobre a República dentro do Brasil, nós estamos falando muito mais de uma continuidade do que uma ruptura. Até porque os cafeicultores, que naquele contexto eram os maiores exportadores e faziam parte da economia, continuaram com seus privilégios. A elite militar continuou com seus privilégios e a população, segundo a concepção de Aristides Lobo, assistiu tudo aquilo de certa forma bestializado. O que ele quis dizer com isso? Não participou efetivamente durante esse processo. Isso é crucial para a gente entender. E o que significa república? Res significa coisa e pública vem de coisa pública. Mas já irei explicar para vocês, beleza? Antes de mais nada, pessoal, a gente tem que entender os antecedentes que carregaram a proclamação da República. O Brasil, ele já vinha desde o contexto de 1870, no final da Guerra do Paraguai, e desde as leis abolicionistas, o Império estava cada vez mais o quê? Se ruindo, estava cada vez mais ficando mais fraco. Dom Pedro II já estava muito velho. No contexto geopolítico geral, o Império Brasileiro era o único que estava aqui, era o único que ainda tinha o processo de mão de obra escrava, então estava muito deteriorado. A partir disso também, pessoal, a Guerra do Paraguai vai gerar uma dívida muito grande para o Império. Isso vai gerar muitos problemas. Os militares que vão para a Guerra do Paraguai, aquela guerra na Bacia do Rio da Prata, ali, na disputa entre os dois rios, para manter uma hegemonia também, onde o Império Brasileiro sai como vitorioso, isso vai gerar uma crise muito grande. E esses militares, quando eles voltam para o Brasil, esses militares que eram muito deles ex-escravizados, ou também pessoas voluntárias, eles voltam com ideários positivistas. O autor Benjamin Constant, um militar, quando ele volta para a Praia Vermelha ali, na academia de
militar, ele vem com esse ideários positivista, com uma ideia de quê? O que é o positivismo, né? Uma ideia de uma ciência forte, uma ideia de progresso, e isso vai fazer o quê, né? Como se os positivistas fizeram várias propagandas para demonstrar que o império é uma coisa atrasada, que é uma coisa que não faz mais sentido naquele contexto. É aí que começa a surgir, né, aquelas charges de Dom Pedro comendo frango, desculpa, você está mais ligado ao primeiro reinado, né? Mas aquele homem cansado, aquele homem atrasado, a República ela se apresenta como algo muito mais moderno, algo muito mais pra frente, e o Império é aquele atraso. Então isso vai começar o quê? Ruir, né? Adentrar ali no setor da elite. Esse ponto também é muito importante. E defendia uma ideia de quê, né? De uma república forte, de uma república que vai bater de frente. E aí que a partir, né, observando esse contexto que vai ser implementado. O Marechal Deodoro da Fonseca, né, ele não era aquele republicano raiz, aquele republicano já que você olha e se fala assim, nossa, esse cara aí é o republicano. Não, muito pelo contrário, ele era amigo de Dom Pedro II. Inclusive, ele não queria uma república logo de cara. Ele achava que Dom Pedro já estava para morrer mesmo, esperava ele cair, o império não teria como se sustentar, e aí ele implementava a república, né? Como uma forma que ele observou ali através do positivismo. E nós veremos que existem também disputas para pensar como é que seria isso da república. Só que, a partir disso, o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe de ministro do Conselho de Estado, aquela coisa lá criada no contexto lá após o período regencial, ali dentro da Constituição de 1824, né, um pouquinho antes também, nós temos o quê? Como essa espécie de primeiro-ministro que era proclamado, nomeado, nós temos quem? O Visconde de Ouro Preto. Esse Visconde de Ouro Preto, ele era inimigo direto do Marechal Floriano Peixoto, do Marechal Deodoro da Fonseca, desculpa. Ele era inimigo direto de Deodoro da Fonseca. E aí, nesse sentido, o que Deodoro vai fazer? Vai abdicar ele do cargo. De manhã ele vai lá numa praça pública, que vai ser conhecida hoje como a Praça da República, e aí ele vai proclamar, dizendo que tirou ele do cargo e perere parará. Só que ele nem sequer toca na palavra em república. Quando chega à tarde, ali ainda no dia 15 de novembro, né? Quando chega à tarde, vai subir para o ministério, né, uma outra pessoa, que quem seria, né? Que era o Gaspar Silveira Martins. Esse então nem se fala, esse aí que ele não gostava mesmo. E aí dentro desse contexto ali pela tarde, ele vai proclamar a república e vai implementar o fim, decretando o fim do império, aonde vai enviar uma carta para o rei, né, para o Dom Pedro II e para sua família real saírem daqui do Brasil. Inclusive Dom Pedro já nem estava mais aqui, Dom Pedro estava lá na Europa sendo cuidado, ele já estava já entre a vida e a morte, entre outros pontos. E aí foi proclamado a república nesse contexto. Porém, existiam alguns projetos que defendiam outros tipos de república. Existiam 3 projetos principais. Temos o projeto positivista, que vem por parte dos militares. Temos o projeto liberal, que vem por parte dos cafeicultores. Lembrando que o café é uma da economia mais importante, especialmente ali os setores paulistas. E também temos quem, pessoal? Parte do setor popular, parte da classe média, né? Classe média da burguesia ali, né? Vai pensar numa república mais jacobina, inspirado lá na Revolução Francesa. Tranquilo? Só que o que acontece? O projeto que vai vigorar de início é esse projeto liberal. Desculpa, esse projeto positivista. Esse projeto dos militares. E aí, logo em seguida, né, após a República das Espadas, os cafeicultores eles sobem ao cargo, né, e aí está instaurado o processo da República Liberal, a República Oligárquica, entre outros aspectos. Beleza, pessoal? Esses 3 pontos aí, eles são muito importantes. Além disso, a partir da proclamação da República, a ideia de império, ainda dentro do contexto brasileiro, ele ainda era muito forte. A população durante muitos anos, se tinha uma ideia de o quê, né? De um Brasil imperial, de uma monarquia. Então foi se criando vários mecanismos para o quê? Para desassociar a ideia de monarquia para implementar a ideia de república. Sendo assim, foi implementado a ideia de um hino nacional novo. O Brasil que ganhava, né, o nome, né, como Estados Unidos do Brasil, e vai ser modificado só em
1967, através daquela bandeira inspirada nos Estados Unidos, se modifica a sua bandeira. E o outro ponto muito importante é quem? A criação de heróis. A fabricação de heróis. O Brasil precisava o quê? Os militares precisavam criar um novo herói para trazer uma ideia de uma identidade nacional. Nesse sentido, nós temos a figura de Tiradentes. Por que Tiradentes? Foi um cara muito observado ali, né, pela elite militar, porque ele era um militar perfeito. Ele fez a Inconfidência Mineira com ideais republicanos. Então, nesse sentido, pessoal, foi perfeito para utilizar como caricatura do contexto republicano e fosse criado um herói nacional, né? Uma ideia de coesão, uma ideia de brasilidade nesse sentido, mas foi implementado de forma mais assertiva lá no contexto de Getúlio Vargas. Beleza? Esse foi o contexto da proclamação da República. O que vocês precisam entender de forma conceitual? O que é golpe? Golpe é tudo aquilo que ocorre de forma institucional. Tudo aquilo que vai adentrar o governo, não tem participação popular, não tem rupturas institucionais, muito pelo contrário, quem estava no poder continuou no poder, beleza? E outro ponto, pessoal, é entender que proclamação significa o que? Proclamar, falar em públicos. E república significa res, coisas públicas. Você tinha uma ideia de criar-se um governo agora, mas não só para aquela, como na monarquia, só para aquela família. Agora não, agora a república é de todos. Claro, né, esse todos entre muita aspa, né, demarcado para um grupo muito pequeno. Beleza? Espero que tenham entendido, é um vídeo bem curto e bem rápido, e esse foi o nosso vídeo sobre o conceito de proclamação da República ou esse contexto. Beleza? Curtam o vídeo, compartilhem, manda pros cria, manda pras cria, é nóis.